Hello! Olá, aqui é Matheus Dantas e vamos fazer aqui uma coisa diferente nesse episódio 9, que é eu vou trazer filmes que você provavelmente já assistiu a algum desses filmes e eu vou mostrar que muitas vezes os títulos desses filmes que a gente assistiu não são exatamente o nome certo no original. E aqui é que entra um pouco da interpretação. O nome desse episódio 9 aqui é Interpretando Nomes de Filmes. Tem filmes que você assiste que você tem gravado aqui na sua cabeça. Opa, esse é o nome é específico e fica sempre, desde a sua infância, anos vão se passando e você diz, ah, esse é o filme, o nome do filme é tal. Mas se você for olhar o original, você vai ver que teve algumas mudanças aqui. Algumas interpretações foram feitas. E quando a gente vai analisar, não sei se você é curioso de sempre estar olhando títulos de filmes, saber o jeito que é no original, de como o filme foi feito, e depois dar uma olhada como ele foi traduzido ou interpretado para o português. Uma coisa que eu observo muito é que os títulos de filmes muitas vezes são bem interpretados, mas sempre tem uns que deixam a desejar. Então, vamos dar uma olhada em alguns títulos de filmes que eu tenho aqui. E desde já saiba que assistir filme é ótimo, não é uma coisa assim. No final eu vou até fazer um comentário sobre isso. Que se você não puder sair do Brasil, praticamente a melhor forma de você extrair inglês do original, da raiz, é realmente assistindo filme. Então vamos dar uma olhada aqui em alguns filmes que eu separei para a gente analisar o título deles. Esse aqui é o primeiro filme, vamos lá. Então, filme 1. Um Sonho Possível. Não sei se você já assistiu esse filme, mas o título dele não é exatamente esse, Um Sonho Possível. O nome mesmo é esse que está aqui na tela, The Blind Side. Então veja que é bem diferente de um para o outro. O filme é chamado de Sonho Possível porque a gente entra na história desse rapaz que tinha... a vida dele era muito difícil de dar certo. Uma pessoa que não teve... nasceu na pobreza, não tinha muito recurso, pai e mãe abandonaram praticamente, assim, e ele encontrou uma família, que aqui é uma história real. Um filme muito bom, um filme que até já ganhou o Oscar, mas a história mesmo é, pode ser dito como um sonho possível, assim, um sonho, é a propósito de um sonho que esse rapaz teve, que ele queria se dar bem na vida, que ele acabou virando jogador de futebol americano profissional, e ele ia mal na escola, teve que melhorar, então assim, aconteceu muita coisa que a gente até pode olhar para isso e dizer, certo, um sonho possível, botar sonho no título do filme faz sentido, mas se você for olhar o original, olha o que tem aqui escrito, The Blind Side. Agora, o que é um Blind Side? Ao pé da letra vai ser isso aqui, ó. Um ponto cego. Desculpa, não um ponto. O ponto cego. Quando a gente tem esse aqui, ó, esse the, fica o ou a, é o artigo definido. O ponto cego. Então, o título desse filme, se fosse para traduzir exatamente como tá aqui em inglês, é como O Ponto Cego. Então imagine você assistindo esse filme, aí tem lá o título, O Ponto Cego. Mas como é que eu entendo o que é esse tal de ponto cego? Por que o ponto cego? Agora, esse é um filme que eu concordo que não deveria ser traduzido ao pé da letra. Assim, O Ponto Cego. Não sei se Um Sonho Possível seja a melhor tradução que poderia colocar, mas O Ponto Cego tem a ver com um jogo. Você precisaria entender de futebol americano para entender por que esse é o ponto cego. Porque eu vou explicar bem pouco aqui, não vou aprofundar muito, mas ele joga numa posição que ele está protegendo o quarterback. O quarterback é o jogador que lança a bola e ele precisa de proteção para poder ter tempo de lançar a bola. E o jogador que lança a bola no futebol americano é o jogador, digamos assim, que mais valioso do time, porque o time depende muito dele para ganhar. E quando o jogador está lançando, principalmente um destro, ele acaba tendo uma visão mais de um lado do campo e aqui atrás fica um ponto cego para ele. Então, ele, por ser um jogador, ele se tornou um jogador muito bom, um cara muito grande, assim, ele acaba. Então, ele protege o ponto cego do quarterback. É isso que ele faz. Então, o título do filme tá enraizado, não é só em inglês. Você vê que futebol americano é uma coisa que você precisa entender primeiro para só depois fazer sentido esse título.
Então é por isso que esse título, vou pegar assim, O Ponto Cego, não faz muito sentido. Inclusive dentro do filme, se você já assistiu no início do filme, ele até explica um pouco, o próprio filme fala um pouco desse tal de O Ponto Cego. Que ele começa com uma cena em que o lançador do time, ele acaba se machucando, isso porque não teve proteção no ponto cego. Você vê como faz sentido, então, assim, a gente entender que O Ponto Cego é um bom título para o filme. Só que não adianta pegar o inglês e traduzir exatamente assim, porque aí entra um pouco de paradigma cultural, né? O Brasil, que é o país do futebol, apesar de que o futebol americano está crescendo também aqui no Brasil, né? Mas que o povo em geral não entende de futebol americano como entende de outros esportes, como o futebol soccer mesmo, né? Então, por isso que não fazia sentido traduzir como O Ponto Cego. Então, aqui, The Blind Side, O Ponto Cego, acabou se tornando um sonho possível. Vamos para o próximo filme agora, para a gente dar uma analisada. Esse aqui também é Nós Somos os Campeões. É um filme da minha infância, eu lembro quando era bem criança assistir esse filme. É um filme de esporte, filme de hóquei. Esse cara aqui é um treinador de hóquei juvenil, infantil, e aqui é o time dele. Agora, colocaram Nós Somos os Campeões. O título mesmo, como você está vendo aqui, é The Mighty Ducks. The Mighty Ducks, ou Mighty. Essa palavra aqui você pode pronunciar. Às vezes não fala o T, ou quando você está falando rápido, você acaba indo para Mighty e não Mighty. Então, o que seria aqui The Mighty Ducks? Seria os poderosos patos. Porque essa palavra aqui é... Deixa eu colocar aqui para você enxergar direito. The Mighty Ducks. Ducks é patos. E might, essa palavra aqui é might. Significa, nesse sentido aqui, está significando que é força, poder. Você pode usar ela então para dar uma ideia de que os patos são poderosos. Ela também significa outra coisa, mas eu não vou falar ainda aqui para não confundir muito quem está aprendendo. Então, quando você coloca assim, might é poder, não? Might acaba ficando os poderosos, está dando uma ênfasezinha maior aqui na palavra. Então, os Mighty Ducks, os poderosos patos, que é o time deles, né? Porque Ducks acaba sendo o apelido do time. Só que aqui foi traduzido como Nós Somos os Campeões, que seria o quê? We Are the Champions. Se fosse traduzir exatamente, se você entender isso aqui, né? Então esse é um título que não necessariamente condiz com o título original do filme, mas alguém achou melhor botar... Opa, desculpa. Alguém achou melhor colocar Nós Somos os Campeões do que esse. Agora, dentro do filme tem a música, aquela música mesmo, We Are the Champions, aquela música bem famosa. Então talvez isso tenha levado eles a colocar o título assim. Não sei exatamente essa. A outra que eu expliquei do filme anterior é mais entendível, né? Aqui é de cima. Quando eu disse que esse filme não seria bom colocar o ponto cego por causa da questão cultural. Eles acabaram botando Um Sonho Possível. Mas aqui eu acho que não teria problema colocar Os Poderosos Patos. Mas foi uma questão de tradução mesmo, que ficou o filme assim. Vamos ao próximo filme. Esse aqui é muito interessante também, que aí vai uma nomenclatura que existe em inglês, que em português já não é muito usado. Pelo menos eu nunca vi isso em viagens de avião. Vamos lá, o que significa isso aqui? O nome do filme é Voo Noturno. Voo Noturno, só isso, aí já dá para entender. Alguém vai voar de noite, ponto final, o nome do filme é esse. Aí você pensaria, não, o que seria o original? Será que o original é Night, que é noturno, tem a ver com noite, e voo é flight, né? Night Flight, seria isso o original? Não. O nome original, como você está vendo, é Red Eye. Aqui, ó. Red Eye. Vou até colocar de vermelho aqui. Que significa o quê? Olho vermelho. Red é vermelho e Eye é olho. Então o nome do filme mesmo é Olho Vermelho. Agora, tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo no filme? Porque o filme é um filme sobre uma viagem de avião. Esse aqui é o vilão do filme. E o que vai acontecer é que vai ter
ele vai sentar do lado dessa mulher e ele trabalha para um grupo terrorista e acaba mandando ela fazer certas coisas e que ela tem uma influência onde ela trabalha num hotel, então ele vai dizer: eu quero que você mova o quarto de uma pessoa para lá, porque vai ser alvo de um grupo que está tentando matar uma pessoa. Assim, é um suspense, um filme que acontece exatamente durante o voo. Um filme muito bom, muito interessante o que acontece. Agora, dava para traduzir como olho vermelho? Não. Porém, por que eles falam red eye? O que significa esse red eye? Isso aqui é um termo comum para quem viaja. Se você viaja de avião nos Estados Unidos, é normal que as pessoas se refiram a um voo, digamos assim, um voo longo. Vamos colocar um voo assim de 5, 6 horas e que você pega esse voo meia-noite ou 1 da manhã. O que é que vai acontecer se você está pegando um voo 1, 2 da manhã e o voo vai demorar 6 horas, 5, 6 horas? O que é que isso acontece? Praticamente você vai perder uma noite de sono, não é o ideal, né? Geralmente você vai preferir pegar um voo em um horário que não atrapalhe seu sono. Então, quando você pega um voo no final da noite para madrugada e é um voo longo, em inglês, nos Estados Unidos, as pessoas se referem a esse voo como um red eye. Então as pessoas diriam: vou pegar o red eye para não sei que lugar. Ah, você vai viajar de avião? Vou no red eye, vou no olho vermelho. Então, isso é um termo muito usado, um termo muito comum usado no cotidiano quando as pessoas vão voar nessas circunstâncias que eu expliquei. Elas não vão dizer vou pegar um voo noturno. Elas dizem vou pegar um red eye, vou pegar um olho vermelho, no caso, né? Que eu vou pegar o red eye para tal cidade, vou pegar o red eye para tal lugar. Então esse é um termo muito usado que no Brasil eu nunca vi ninguém se referir a isso, ao olho vermelho, como um voo noturno. Então aqui está explicado por que esse foi muito bem traduzido, muito bem interpretado. Você não vai pegar esse filme e chamar ele de olho vermelho, é muito melhor colocar voo noturno. Vamos para mais um filme aqui. Feitiço do Tempo. Certo, esse filme aqui, o nome é Feitiço do Tempo, mas se você olhar o título original é Groundhog Day. Agora, Groundhog Day, nada a ver com Feitiço do Tempo. O que é que significa Groundhog Day? Groundhog significa marmota. Então aqui é Dia da Marmota. Esse é o título mesmo do filme. Eu vou colocar aqui de vermelho. Pronto. O nome do filme original, traduzindo ao pé da letra, seria Dia da Marmota, que é um festival que realmente acontece, que realmente existe. Inclusive, eu morei numa cidade que é perto, cerca de 1 hora e pouco de distância dessa cidade real, que é no oeste da Pensilvânia, que acontece o tal do Festival da Marmota, um Dia da Marmota, que é no dia 2 de fevereiro. Todo ano, no dia 2 de fevereiro, acontece esse festival. E aí, acontece que na trama do filme, ele fica preso no tempo, ele fica num loop que todo dia que ele acorda é o mesmo dia. É o dia 2 de fevereiro, 2 de fevereiro. Então eu acredito porque por causa da trama do filme, por causa do que acontece com o personagem, todo o enredo, aí resolveram colocar como Feitiço do Tempo. Mas em inglês é simplesmente Dia da Marmota. Groundhog Day, Dia da Marmota é o original. Talvez não fizesse muito efeito no Brasil colocar Dia da Marmota como nome do filme. Feitiço do Tempo não tem nada a ver com o título original, mas tem a ver com a história, então acaba sendo aceitável esse título. Vamos para o próximo aqui. Esse aqui é Lances Inocentes. O nome do filme é Lances Inocentes. Também esse filme é uma história real desse menino aqui que joga xadrez. E ele é um prodígio. O cara, desde os seus 7 anos, pegou um gosto pelo xadrez e acabou se tornando um dos melhores jogadores dos Estados Unidos. Aí é um filme que conta essa história, essa jornada dele aí se tornando bom no xadrez. Só que o nome do filme é Searching for Bobby Fischer. Nada a ver com Lances Inocentes. O que seria se a gente pegar o título original aqui, Searching for Bobby Fischer. O que seria isso? Seria procurando esse Bobby Fischer
E quem é esse aqui, caso você não saiba, já morreu, um grande mestre de xadrez, um dos maiores jogadores de xadrez de todos os tempos. É uma coisa assim que nos Estados Unidos nunca tinha um grande jogador de xadrez como tinha na Rússia, por exemplo. Então esse cara acabou virando uma estrela nos Estados Unidos, se tornou o melhor jogador de xadrez americano e acabou rivalizando, acabou sendo um símbolo assim no país que acabava rivalizando com outros países como a Rússia para ver quem é o melhor no xadrez. E aí tem um mistério que esse cara desapareceu, de repente parou de jogar, esse cara que já morreu, né, esse Bob Fischer. E aí o filme, de certa forma, é como se alguém estivesse buscando isso de volta, buscando essa mágica desse grande jogador, esse prodígio, esse talento que a criança nasceu com isso aí, né? Como é mostrado no filme, assim. E aí esse menino acaba mostrando sinais de talvez o próximo grande jogador, talvez o próximo americano que se tornaria um Bob Fischer. Então, por causa disso, o título original do filme acaba colocando isso. Não, em vez de, apesar do filme ser sobre o menino, sobre ele, né, a jornada dele como criança e acabou se tornando jogador de xadrez, apesar de tudo isso, o título do filme traz esse cara, né? Então, procurando Bob Fischer, searching for significa aqui procurando e Bob Fischer a pessoa. E eu concordo que para o Brasil não ficaria muito legal. Acho que não seria não daria não traria uma coisa forte para você assistir esse filme, simplesmente traduzindo ao pé da letra como procurando Bob Fischer. Agora, Lances Inocentes, não, isso aqui eu diria que isso aqui dá um nó na cabeça da pessoa. Como é que eu vou traduzir? Como é que eu vou achar uma interpretação legal, né? E alguém acabou colocando Lances Inocentes. Talvez por causa inocentes, por causa da infância da criança, lances, porque é jogando xadrez, fazendo lances. Eu não sei bem, eu não diria que eu concordo bem com esse título, mas foi o melhor que encontraram para não colocar exatamente procurando Bob Fischer, né? Procurando por Bob Fischer ou procurando ele, né? E vamos para o próximo. Esse aqui, um que já passou na TV inúmeras vezes. Quem nunca viu aí passando? Falcão, o campeão dos campeões. É um título que eu não gostei, sinceramente, meio esquisito. Pra que botar o campeão dos campeões? Olha o original do filme qual é. Over the Top. Agora, Over the Top, o que seria, se a gente pegar em português, seria acima do topo. Algo que está acima do topo. Você conquistou algo, você subiu, chegou lá, chegou over the top, acima do topo. Não seria tão ruim colocar isso em português para esse filme. Ele, aqui o personagem de Stallone, principal, né? Ele faz competições de queda de braço, acaba sendo campeão, ganha aquilo tudo ali no final do filme, vai chegar lá e vai competir com esse cara que é o mais temido de todos, que já ganhou não sei quantas vezes seguidas, acho que umas 4, 5 vezes seguidas campeão. E no filme, o nome dele na verdade é Lincoln. Só que o apelido dele é Hawk, que significa falcão. Então, não está totalmente esquisito chamar ele de Falcão. O título do filme é Falcão, porque é o apelido dele no filme. Todo mundo chama ele assim. Hawk, que é Falcão. Mas achei um exagero colocar aqui o campeão dos campeões. É uma coisa, um complemento tão desnecessário. É melhor simplesmente chama o filme de Falcão ou de Acima do Topo, Falcão Acima do Topo, algo para manter o original, né, de como o título é no original. Não vejo muita necessidade, o campeão dos campeões, é uma coisa tão desnecessária, na minha opinião, né? Estou dizendo aqui o que eu acho com relação a esse filme. E vamos para o próximo aqui. Esse aqui é Mente Brilhante. Ficou um bom título. Esse aqui ficou bem justo para o que o filme é. Agora, ao pé da letra, se a gente fosse pegar exatamente, olha o que está aqui embaixo. Aqui está dizendo A Beautiful Mind.
que é A Beautiful Mind é uma mente bonita, tá? Mente bonita seria exatamente, que é beautiful, essa palavra beautiful tem a ver com beleza e então beauty é beleza e beautiful uma coisa que tem beleza, uma coisa bonita, né? Só que aqui a gente geralmente não falaria em português uma mente bonita, exatamente assim, não daria a mesma ideia que brilhante colocaria. Então, por uma questão de interpretação, em vez de chamar de uma mente bonita, como é em inglês, a tradução, a interpretação preferiu colocar uma mente brilhante, que ele é um gênio, também uma história real sobre um gênio da matemática, ganhou o prêmio Nobel e tal, então ficou legal, ficou Mente Brilhante, foi um ótimo título para esse filme aqui, do original A Beautiful Mind. Aqui no próximo tem Gênio Indomável, certo? Aqui em inglês, como você está vendo, é Good Will Hunting. Agora, esse é um título que não dava para você pegar o original e traduzir exatamente como está. Então, o que seria? Vamos extrair aqui do original, o que seria esse Good Will Hunting? Good seria bom, né? Bom, boa. Essa palavra, qualidade, um adjetivo aqui, bom. Agora, Will Hunting é o nome dele. É o nome do cara. Então, assim, Will, que é o de William, o nome dele, Will, e Hunting. Então, assim, fica muito esquisito você pegar exatamente assim e chamar de Good Will Hunting. Esse é um que com certeza alguém tem que assistir esse filme e inventar uma interpretação para o título desse filme. O nome não pode ser assim, um bom Will Hunting. E até porque em inglês tem um pouco de... Tem uns trocadilhos que você pode fazer aqui que hunting tem a ver com caça. O verbo hunt é caçar. Então hunting, alguém que está caçando. E o will significa a palavra, se não for um nome, também significa outra coisa. Significa vontade, né? Goodwill, uma boa vontade. Então você vê que não funcionaria, são coisas que funcionam em inglês, não funcionam em português. Então, como no filme ele é um gênio e ele é meio problemático, ele mostra que ele é meio difícil de... Aqui é um psicólogo, aqui é uma pessoa que está, tipo, o terapeuta dele está tentando entender por que ele se comporta do jeito que ele se comporta, que ele é realmente, como tem aqui na interpretação em português, ele é indomável, ele é uma pessoa que se mostra muito rebelde. Então, aí ele fica e o psicólogo fica tentando entender por que ele se comporta desse jeito, porque ele é assim. Então, assim, esse é um filme que com certeza o pessoal aí tem que dar uma interpretada aí geral mesmo, fazer uma mudança federal no título e colocar algo que faça sentido em português. Então, esse eu concordo que é uma coisa que fica melhor assim mesmo, algo do tipo Gênio Indomável, em vez de colocar Bom Will Hunting, ou o nome dele, ou Will Hunting. Não faria muito sentido. Vamos ao próximo aqui. Esse aqui. O Acordo, com o The Rock, do Dwayne Johnson. Então, você já assistiu esse aqui, O Acordo. Em inglês, é simplesmente Snitch. Porque, veja só, acordo em inglês significa, se fosse pegar exatamente isso aqui, é deal. The deal. Que deal é um trato ou um acordo. Se o nome do filme fosse exatamente assim, The Deal, o acordo, aí você colocaria exatamente assim, né? Só que não é. Snitch é uma palavra. Deixa eu colocar aqui. O que seria um snitch? Snitch, vamos colocar assim, seria alguém que está dedurando outra pessoa. Digamos assim, que um criminoso foi pego e agora a polícia quer fazer um trato com ele, dizendo assim. Aí, de novo, fazer um acordo com ele. Então, o acordo não está totalmente fora do que o filme é. Mas a palavra mesmo, snitch, é alguém que está dedurando outra pessoa. Então, você encontra uma palavra aí que se relacione com isso. O que é quando um criminoso é pego, é preso, aí a polícia vai dizer, olha, você está preso, tá? Você vai ser condenado por tantos anos. Vamos fazer um acordo para que sua sentença seja diminuída, você ganhe algum privilégio, desde que você nos dê informação
sobre quem é o criminoso de tal lugar, onde ele está e tal e tal. Então, seria tipo uma delação. Alguém vai fazer vai dizer algo em benefício para beneficiar as autoridades para poder prender outra pessoa. Então, isso é um snitch em inglês. Essa é a palavra exatamente assim, snitch. Só que aí, em vez de colocar o título como o dedo duro, como alguém que está dedurando, aí a tradução ficou o acordo, que combina, não está errado. Eu lembro que uma vez eu comentei até com um amigo meu americano que estava nos Estados Unidos e disse, olha, eu assisti o Snitch. Aí eu comentei, você sabia que em português isso aqui foi traduzido como o acordo, como the deal? Aí meu amigo achou meio estranho isso, né? Mas depois eu expliquei, não, é porque a palavra snitch não encontraram uma que fica legal em português, então tiveram que dar um jeito. E é isso que acontece o tempo todo. Quando você vai aprender inglês, falar inglês, você vai descobrir que não é só um idioma friamente, você não pode traduzir exatamente tudo como é, porque às vezes você precisa dar uma interpretada por causa do paradigma cultural mesmo. Assim, a cultura, se o brasileiro enxerga o mundo de um jeito, o americano enxerga de outro, então nem sempre existem palavras equivalentes nos dois idiomas. E esse é um que ficou melhor mesmo, o acordo, do que snitch. Próximo filme, Um Sonho de Liberdade. Um Sonho de Liberdade, cujo original é The Shawshank Redemption. Nada a ver com sonho. Não tem a palavra sonho, não tem a palavra liberdade. Isso aqui foi bem interpretado mesmo para ser o que o filme significa, né? Que eles estão presos aqui num lugar eles são condenados à prisão perpétua, não tem jeito de sair. De vez em quando eles têm uma chance de uma condicional, mas eles estão realmente num lugar condenado que não tem escapatória. E no filme, ele aqui, esse personagem aqui, o Andy Dufresne, ele ainda tem sonhos, ele tenta mostrar às pessoas que é possível você fechar os olhos e sonhar com isso ou com aquilo, e sonhar além dos muros dessa prisão. Esse aqui é o amigo dele, o melhor amigo dele no filme, que não concorda muito com isso, ele acha que não quer dar esperança para uma coisa impossível. Então, assim, o próprio título, Um Sonho de Liberdade, combina bem com a interpretação desse filme. Mas se você olhar o original, The Shawshank Redemption, o que é isso? É a redenção. Aqui, ó, a palavra redemption significa exatamente redenção. Só que Shawshank, o que é isso? Shawshank não é uma palavra em inglês que você vai traduzir para ver o que. Não, isso aqui é um nome. Então, assim, é um nome, é uma prisão, que o nome dessa prisão é Shawshank. Então, o nome do filme é A Redenção de Shawshank. Só que, de novo, para você colocar isso em português, para a pessoa, imagina a pessoa dizendo, assistiu aquele filme. Eu gostei de um filme muito bom. É não sei o que de Shawshank. Fica esquisito até para pronunciar, né? Para quem não está acostumado com o inglês. Então, A Redenção de Shawshank acabou virando Um Sonho de Liberdade. E vamos para o próximo filme. Esse aqui também é muito bom. Uma comédia, O Amor é Cego. Se você já assistiu esse filme, talvez você não tenha imaginado que o título do filme não é esse aqui. E é um bom título. Assim, se você analisar isso aqui, o que é O Amor é Cego? Se eu fosse fazer uma reversa, que é uma engenharia reversa aqui, em vez de pegar o original e botar em português, vamos pegar o português e botar em inglês. Seria isso aqui, ó. Love is blind. Então, love is blind. Amor é cego. Ou the love. O amor é cego. Faz sentido esse filme ser assim. Só que veja o original mesmo. O que é que tá dizendo aqui? Olha só. Shallow Hal. Hal é o apelido dele, é o nome dele. As pessoas chamam-se muito por apelido, né? Então acabam chamando ele de Hal. Então a chave aqui é você entender Shallow Hal. O que é esse shallow? O que é esse shallow? Shallow. O que significa isso aqui? Vamos lá. Isso aqui significa raso, certo? Imagina que você vai para uma piscina. Aí você vai lá. Aí, qual é o fundo?
Esse aqui é o lado fundo da piscina. Essa ponta da piscina é fundo. O que é que você chama? Você chama isso de deep. É a palavra aqui, ó. Deep. Deep é fundo. Então, a ponta de cá é deep, é fundo. Logo, se a piscina tem esse lado aqui que é deep, que é fundo, o outro lado é o quê? Shallow, que é raso. Então, essa palavra shallow, ou raso, é muito usado em inglês nos Estados Unidos para significar não apenas, com esse exemplo que eu falei de piscina, mas para significar uma pessoa assim que não tem muito conteúdo, uma pessoa que é raso das ideias, entendeu? Então, é uma pessoa, e nesse filme, ele é uma pessoa que só analisa as mulheres do lado externo, do lado de fora. Então, ele só analisa a beleza externa, ou seja, ele é uma pessoa raso. Então, Shallow Hal é raso Hal, o nome dele, o apelido dele no filme. Então, é uma ideia de que ele é uma pessoa rasa, não tem muito na cabeça, não tem muito conteúdo. E em inglês, o nome do filme é exatamente isso. Só que aí, se você pegar isso em português, seria dizer, vou colocar aqui igual a raso Hal. Realmente, foi uma ótima interpretação chamar esse filme de O Amor é Cego. E agora vamos para o próximo. Desafiando os Gigantes. Esse aqui é um bom título, tá muito parecido com o original. Agora, eu só tenho uma pequena reclamação em relação a esse título. Porque veja só, Facing the Giants. O que significa exatamente Facing the Giants? Significa isso aqui, ó. Enfrentando os gigantes. Isso seria uma ótima tradução, interpretação do que é o título original do filme. Porque aqui a palavra facing traz essa ideia de você estar enfrentando alguma coisa. Você está de cara enfrentando um obstáculo, enfrentando alguma coisa. Desafiando não é uma boa palavra para isso. Porque a palavra desafiando é isso aqui. Desafiando. Tá aqui. Desafiando seria mais um challenge. É um challenge. Challenging alguma coisa. Você está desafiando algo, mas assim, não é o pior, com certeza não é o pior título que existe por aí. Foi só uma interpretação que eu achei que não ficou 100% do original que deveria ser. O original mesmo desse filme, a ideia que ele está trazendo aqui é enfrentando os gigantes, em vez de desafiando os gigantes. Mas é bastante aceitável esse título aqui. Então, vamos para o próximo. Esse aqui com as próprias mãos. O que significa? O original é Walking Tall. Agora, Walking Tall seria o quê? Andando alto. Ao pé da letra, você vai pegar aqui, andando alto. E não faria muito sentido em português. Eu acho que o título desse no filme Brasil talvez não fosse o melhor. Mas o que isso significa, na verdade, não é andar alto, não é a pessoa ser alto. É a pessoa ter confiança, é a pessoa andar com confiança, com ousadia para alguma coisa. E a história do filme fala exatamente isso. Então ele é um cara que está walking tall, ele está andando alto. E a interpretação acabou colocando com as próprias mãos, que é o quê? Que é uma pessoa proativa, uma pessoa que não está esperando que outra pessoa faça algo, ela está com as próprias mãos, ela está realmente fazendo algo, ela está com confiança resolvendo alguma coisa. Então, é uma boa interpretação, essa aqui é bem aceitável, fica melhor com as próprias mãos do que andando alto. Vamos para o próximo aqui, que é Corrente do Bem. Certo, vamos lá. Esse filme aqui, Corrente do Bem. O filme Corrente do Bem é Pay It Forward. O que significa isso aqui? Pay It Forward. Pay It Forward. Significa pague adiante. Assim, ao pé da letra seria pague adiante. E não seria uma boa colocar o nome do filme assim, pague adiante. Fica meio esquisito, fica meio pague adiante. O que significa?
Se você já assistiu esse filme, você sabe que esse menino tem uma ideia de fazer alguma coisa assim que ajude as pessoas, ajude a humanidade. Diz assim, olha, eu vou fazer um grande favor, algo grande mesmo, para 3 pessoas. Então, vou ajudar 3 pessoas, exatamente 3. E elas vão se sentir muito gratas, elas vão gostar muito do que eu fiz por elas. Só que eu não vou permitir que elas façam algo por mim de volta. Vou dizer, pague adiante para 3 mais pessoas. Isso acaba afetando muitas pessoas, isso vai crescendo bem rápido. E acaba, de certa forma, sendo uma corrente do bem, né? Porque é bem, porque é fazendo coisas boas, uma corrente que está agregando muitas pessoas. Então, é uma boa interpretação chamar esse filme de Corrente do Bem. Mas, só a título de conhecimento, para você saber que do original, esse filme é Pay It Forward, que é o quê? Pague adiante. Inclusive, no filme, é exatamente o título do filme é o que eles falam um para o outro quando faz uma grande ajuda aí. Pay it forward, pague adiante. O bem que você recebeu, pague, mas não para mim, pague adiante, pague para outra pessoa. Faça 3 grandes favores para 3 outras pessoas. Então tá aqui, pague adiante, interpretado como corrente do bem. Agora vamos para o próximo, o último que eu vou fazer hoje, é esse aqui. Esqueceram de mim. Tá, se a gente for pegar exatamente, fazer de novo, uma engenharia reversa aqui, o que é se esqueceram de mim seria they forgot about me. Seria uma boa, vou colocar aqui de vermelho para você ver. Seria uma boa tradução do português para o inglês. Então, se fosse exatamente fiel mesmo, seria assim, porque aqui, em português, está esqueceram de mim, mas a gente entende que tem um eles aqui, né, escondido. Eles esqueceram de mim, né? Em inglês, você não pode botar só o forgot. Você tem que botar alguma coisinha antes aqui, né? Então, fica they forgot about me. Só que no original é como é? Home Alone. Então, no original, o título é Home Alone, que significa sozinho em casa. É exatamente assim. E esse é um que eu acho que podia ser traduzido como sozinho em casa. Alguém quis dar uma interpretação a mais e acabou colocando esqueceram de mim. Que também não está errado, né? É uma questão só de o que é que fica melhor. Porque eu acho que o sozinho em casa, exatamente Home Alone, como está no título original do filme, seria uma boa tradução para o que acontece mesmo no filme, né? Porque esqueceram de mim, sim, eles esqueceram, mas o sozinho, mas a ênfase maior é estar sozinho em casa, né? Que é o que acontece com ele no filme. Ele fica sozinho em casa, ele tem que enfrentar uns bandidos que querem roubar a casa e por aí vai, né? Mas esqueceram de mim não tá tão errado, é só uma questão de ser mais certinho, ser mais fiel ao original. Eu querendo ser mais fiel ao original, acho que sozinho em casa encaixaria melhor. Mas se esqueceram de mim tá muito bom também. Então tá aqui, esqueceram de mim foi interpretado de Home Alone, que é sozinho em casa. Então tá aí, foram os filmes que eu queria trazer. A gente viu aqui 15 filmes que eu mostrei o título, o nome dos filmes e como interpretar. E por último, só para encerrar, eu quero dizer para você que o filme é ótimo, é uma ótima forma de aprender inglês. Eu queria só te mostrar que existem 3 níveis de assistir filmes em inglês. Tem praticamente, com você que está aprendendo inglês, que quer aprender, eu não sei se você está começando, se você está no meio do caminho, se já é avançado, seja o que for, você vai descobrir que só tem 3 formas de assistir filme para aprender inglês. Ou você vai assistir assim, com legenda em português, o áudio original em inglês com legenda em português, ou vai assistir áudio original em inglês com legenda em inglês, ou vai assistir áudio original em inglês sem legenda. Eu diria que isso aqui, você pode se utilizar dos 3. E ele está perfeitamente organizado de um jeito que eu diria o seguinte, se você é básico, bem básico, começando agora, não consegue ainda se comunicar direito sem tradução, é melhor que você assista o original em inglês com legenda em português mesmo. Porque você não tem vocabulário ainda suficiente para ler inglês. Então, no básico, você começa com legenda em português mesmo, porque à medida que você for
começando a aprender inglês e educar seu ouvido e aumentando seu vocabulário, eu já vi gente fazer isso, aconteceu comigo, com outras pessoas que eu ajudei também, que você consegue, você parece que seu cérebro fica mais sensível, seu ouvido começa a ficar mais apurado e você escuta uma coisa em inglês e consegue ligar com certas palavras o que você está ouvindo e vendo ali na legenda. Então, isso é uma boa forma de capturar uns pequenos vocabulários aqui e ali quando você está começando. Agora, depois você vai transitar, quando já tiver mais experiente, no nível intermediário, puxado para avançado, você já pode vir para cá, para áudio original em inglês, com legenda em inglês, porque aqui você já consegue ler bastante, você já está bem mais mergulhado no inglês, que você já entende todos os tempos verbais, você já tem um vocabulário mais extenso e você consegue ler a legenda e ouvir ao mesmo tempo. Então esse já é um nível um pouco mais avançado. E por último, tem o melhor de todos, que eu considero o melhor, porque esse é áudio original em inglês, sem legenda nenhuma, é exatamente como, imagina você está morando nos Estados Unidos e vai para o cinema lá, não tem legenda, é original, então você realmente não tem escapatória, porque às vezes uma legenda, seja em inglês ou em português, ela acaba ajudando você, ela acaba sendo um escape para alguém que não tem um ouvido apurado ainda. Então você acaba assistindo um filme e olhando, né? Ó, vou olhar a legenda, vou olhar, a legenda está me ajudando. Então, se você quiser realmente ser o fino do fino mesmo, tá bem top mesmo, quando você chegar no nível avançado, puxado para ser fluente, você precisa fazer uma transição para assistir em inglês sem legenda nenhuma, para realmente forçar o quanto você capta só com o ouvido, sem ajuda de olhar nada. Mas isso é um caminho, como eu disse, você vai seguindo os três, um a um, depende de onde você está, qual é o seu nível, quanto você aguenta, como você está evoluindo no inglês. E desde já, uma coisa que eu não recomendo é que você assista filme dublado. Porque eu imagino que você é uma pessoa ocupada. Eu imagino que você ou trabalha, ou estuda, ou trabalha e estuda, ou tem família para cuidar, sei lá, ou as tantas coisas que você faz. Então, quando você consegue assistir um filme, você vai perder seu tempo. Assim, para quem está aprendendo, nada contra filmes dublados, eu sei que muita gente gosta de assistir dublado, mas eu estou falando com quem está querendo aprender inglês, com quem não tem tempo para estudar inglês. E quando arranja um tempo, você vai assistir o filme dublado, você acaba perdendo um pouco. Você podia ser mais produtivo assistindo um filme em uma dessas categorias que eu mostrei aqui. Porque em inglês, para você aprender, tem que se expor muito. E se você não pode sair do Brasil, a melhor forma de se expor é assistindo filmes em inglês. É a melhor forma, é o mais perto que você chega de estar morando fora, é mergulhando em filmes com original em inglês, sendo falado por nativos. E é por isso que, a partir de agora, dos próximos episódios, eu já fiz muita postagem antes, com algumas imagens de filmes e mostrando algumas expressões e palavras. Agora eu vou fazer episódios completos, com filmes mesmo, pegando o filme e dissecando partes, explicando aqui como cada pessoa disse, para ajudar você a entender melhor no ouvido o que foi falado, para você começar a treinar seu ouvido e começar a ver uma palavra e identificar exatamente o que é, por que foi aquilo. Então fique atento que nos próximos episódios eu vou colocar muitos filmes aqui e a gente vai entender palavras e expressões novas e educar mais o ouvido. Tá? Então desde já, muito obrigado por ter assistido até o fim e até mais.